Eu acho que quando eu entrei no curso de políticas públicas, a minha expectativa era aprender sobre como solucionar, né? Como solucionar os principais problemas da nossa sociedade e salvar todo mundo, assim. Acho que eu tinha um pouco essa expectativa de, num curso de graduação de 4 anos, entender quais eram as principais mazelas da nossa sociedade e o que, afinal de contas, devia ser feito para que aquilo tudo se solucionasse, se resolvesse. Assim, eu entendia na época que problemas que a gente enfrenta enquanto país, enquanto mundo, enquanto humanidade, eram questões a serem resolvidas por conhecimento técnico. Eu achava que era mesmo falta de capacidade, falta de estudo, falta de dedicação. E eu entrei na URGS muito com essa expectativa, assim, de aprender tudo que eu precisava para, dali 4 anos, estar tipo, com todos os meus artefatos, os meus instrumentos, solucionando as questões da humanidade. Assim. E depois eu descobri que não era bem isso. A coisa era um pouco mais complexa, um pouco mais difícil e que, na verdade, durante a faculdade eu não encontrei as respostas prontas, não encontrei as perguntas que iam fazer com que eu, sozinha, fosse atrás das respostas que eu entendo que são as mais adequadas, as mais justas, as mais igualitárias para os problemas que a gente enfrenta enquanto humanidade, né? E que bom que ninguém me deu nenhuma resposta pronta, porque eu acho que foi isso que fez com que, depois da minha graduação, eu tivesse condições de caminhar com as minhas próprias pernas para buscar informação, para de fato ir atrás da minha opinião, consolidar o que é o meu posicionamento político, e tudo isso se deu em grande medida por conta das perguntas certas, das provocações também que aconteceram, não só pelos meus professores, mas também pelos meus colegas, pelo enfrentamento da realidade que eu acho que a gente tem a oportunidade de vivenciar com muita intensidade assim no curso de políticas públicas da URGS. Uma das coisas mais importantes assim foi a minha compreensão ter sido ampliada e muito redirecionada para a importância da gente enfrentar a desigualdade, desde uma política pública de fato, um projeto de um governo, ou então uma ação, uma decisão com relação a consumo, ou um jeito diferente de explicar, ou enfim, todas as decisões que eu hoje tomo enfrentam de maneira muito mais sincera e honesta o impacto da desigualdade na minha vida, assim, e eu acho que isso é um legado da minha dedicação no curso de políticas públicas da URGS, assim, com toda certeza. Então, as políticas públicas, eu acho que elas são ações, projetos ou decisões que os governos podem tomar ou não para impactar a vida das pessoas. E se for essa a intenção, elas podem sim impactar na desigualdade na medida em que elas distribuem de maneira mais igualitária os recursos que são necessários para que as pessoas vivam de maneira digna. Tem alguns exemplos clássicos disso, vamos aqui trazer o Bolsa Família, acho que é um exemplo bem palpável e que todo mundo conhece, mas existem outras formas menos diretas, né, de transferir recursos, que também são formas de combater a desigualdade. Então, por exemplo, à medida em que a gente constrói uma parada de ônibus num lugar remoto da cidade, onde antes não tinha, a gente está ali fazendo uma ação, uma política pública, para distribuir melhor o acesso à mobilidade urbana para pessoas que antes não tinham essa condição. Então, isso também é um jeito de combater a desigualdade, e como esse, existem outros tantos, mais diretos, menos diretos, mais tangentes ou menos tangentes, e todos eles são importantes e têm valor importante na vida das pessoas que carecem, né, desses recursos e que precisam acessar eles para poder ter direitos básicos, a coisas básicas, então, o direito à vida, de se locomover, ir e vir, e outros tantos que às vezes são cerceados, né, por conta da desigualdade do nosso país. Então, durante mesmo a minha graduação, eu queria muito trabalhar, queria muito estagiar. Então, a primeira oportunidade que eu tive de me jogar no setor público, eu fui. Então, eu estagiei desde o início da faculdade, acho que no 4º semestre eu já comecei, a trabalhar na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Eu consegui uma oportunidade de estágio muito próxima da Secretaria de Governança Local. Então, eu estava muito próxima do orçamento participativo, de movimentos sociais, de disputa política, porque, afinal de contas, eu estava na secretaria onde as pessoas iam reclamar, porque, de fato, precisavam, às vezes, de uma cesta básica, de um colchão, às vezes porque tinha uma rua que estava alagando e coisas desse tipo, e que eram demandas bem pontuais que chegavam para a gente, mas também de um lado mais de trás, assim, onde eu via a articulação política acontecendo, a importância dos partidos políticos, as interações entre os políticos. Depois, então, teve, né, como acontece na vida da política, eleição e trocas de lugares. Eu acabei pegando um cargo de CC, então eu tive um cargo comissionado. Mas hoje em dia eu já não estou mais no setor público, estou consolidando hoje uma carreira na área da consultoria, que é uma alternativa perfeitamente possível para quem sai do curso de políticas públicas e entendendo como criar projetos, como co-criar coisas com vários atores e com vários interesses, porque a gente aprende, eu acho que em grande medida, a interagir, a articular politicamente as coisas, e é isso que eu tenho feito
na minha carreira atualmente, não mais com o setor público, às vezes com o terceiro setor, ONGs, mas principalmente com empresas que também precisam construir, articular e que também vivem as mazelas, as disputas políticas em outra arena, né? Que não a arena político-partidária, mas que a gente tem plenas condições de apoiar.